Destinados a Reinar, por Joseph Prince. Introdução. Tudo começou em 1997, quando eu desfrutava férias com minha esposa Wendy. Ela estava adormecida sentada no banco do carona do carro, respirando suavemente próxima a mim, enquanto eu dirigia pelas incríveis paisagens dos Alpes suíços. Foi ali que eu ouvi distintamente a voz do Senhor dentro de mim. Não era uma impressão do Espírito, era uma voz. E eu ouvi claramente Deus me dizer: Filho, você não está pregando a graça. E eu disse: Como assim, Senhor? Isso é um golpe baixo. E acrescentei: Eu sou um pregador da graça. Tenho sido um pregador da graça durante anos, e assim como muitos pregadores, prego que somos salvos pela graça. E Deus disse: Não, toda vez que você prega a graça, você a apresenta misturada com a lei. Você se esforça para contrabalançar a graça com a lei, como muitos pregadores, e no momento em que equilibra a graça, você a neutraliza. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Você não pode colocar a graça e a lei juntas. E ele prosseguiu: Filho, muitos pregadores não estão pregando a graça do modo como o apóstolo Paulo fazia. E então Deus encerrou a conversa enfaticamente com esta sentença que revolucionou o meu ministério. Se você não pregar a graça radicalmente, a vida das pessoas nunca será radicalmente abençoada e radicalmente transformada. Aquela palavra poderosa vinda do Senhor me sacudiu e percebi pela primeira vez que eu realmente estava pregando uma mensagem de uma graça que era temperada com a lei. Eu retornei à minha igreja com um forte mandato do Senhor e comecei a pregar a graça radicalmente. Naquele tempo, nossa congregação atingiu um nível de frequência de cerca de 2.000 pessoas. Desse modo, pouco depois do meu encontro com o Senhor nos Alpes suíços, começamos a experimentar um crescimento explosivo na igreja. Ano após ano, e pela graça do nosso Senhor, mais de 15.000 pessoas frequentavam nossos cultos naquele primeiro domingo de 2007. O Senhor confirmou sua palavra não somente no crescimento da nossa congregação, mas também na impressionante transformação de milhares de vidas preciosas quando expostas à pregação radical da graça. Ao longo dos anos, tenho tido o privilégio de testemunhar a restauração de casamentos, cancelamento sobrenatural de dívidas, curas milagrosas e também tenho tido o privilégio de sentir a alegria de ver os filhos de Deus libertos de vícios destrutivos. Nos últimos anos, o Senhor também tem aberto portas para que eu pregue o Evangelho da Graça em países como a Noruega, Holanda, Inglaterra, Canadá, Austrália, Tailândia e Indonésia. Também iniciamos uma transmissão pela TV nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália e em Uganda. A resposta para o que eu chamo de revolução do Evangelho tem sido tremenda. Recebo testemunho após testemunho de como indivíduos são libertos da escravidão da lei e hoje estão vivendo e usufruindo das verdades da nova aliança e das promessas que Jesus comprou com seu próprio sangue. Você pode imaginar como este livro ardeu em meu coração por muitos anos até hoje. Se há um livro que eu quero escrever deste lado do céu, é este livro aqui. E fico muito feliz por tê-lo em minhas mãos. Creio que ele irá tocá-lo e transformá-lo. O que o Senhor me disse cerca de 10 anos atrás sobre como vidas jamais seriam radicalmente abençoadas e radicalmente transformadas sem a pregação radical da graça, ainda está ecoando fortemente no meu coração. Este livro, portanto, é sobre ser radicalmente transformado por sua graça e somente por sua graça. Nesse livro, você vai descobrir o segredo do agir de Deus para que você reine em vida, naturalmente, sem esforço próprio. O homem desenvolveu muitas estratégias, metodologias, técnicas e táticas para atingir o sucesso pessoal. Apenas dê uma olhada para as livrarias hoje em dia. Na verdade, você vai estar em uma delas agora mesmo. Se estiver em uma, aproveite para dar uma olhada ao redor. O que você vê? Provavelmente uma enorme seleção de livros de autoajuda. Deixe-me declarar-lhe que há um modo mais elevado para alcançar o sucesso na vida do que o de depender dos esforços próprios. A Bíblia diz
bem no primeiro versículo do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Assim, do mesmo modo que há conselho nos recursos dos ímpios, há um modo mais elevado para o crente. Por que depender da autoajuda quando você pode ter acesso direto à ajuda de Deus? O nome de Jesus em hebraico, Yeshua, simplesmente significa Salvador. Vamos clamar a Ele para nos salvar, em lugar de depender de nossas próprias capacidades para salvar a nós mesmos. Infelizmente, há muitos crentes que não clamam ao seu Salvador porque acreditam na mentira de que não têm direito de fazer isso. Há crentes que pensam que seus erros os desqualificam para pedir ajuda a Deus. Alguns até mesmo acreditam que recebem ajuda apenas parcial do Senhor, porque não têm frequentado a igreja regularmente, não têm lido a Bíblia suficientemente ou orado bastante. Meu amigo, quando você está se afogando, não precisa de um professor de natação para ensinar-lhe os movimentos corretos necessários para nadar e se salvar. Você não precisa de uma lista de faça isso e não faça aquilo. Você precisa de um Salvador que mergulhe destemidamente na água para salvá-lo, sem considerar o que você sabe ou não, o que você faz ou não. Você não pode despertar por meio de suas próprias obras o desejo de Deus de salvar você. Isso acontece pela graça de Deus. Vamos começar a reconhecer que por nossa própria força e por nós mesmos não podemos e não temos a capacidade de nos salvar. Em essência, nós tínhamos um débito que não podíamos quitar, mas Jesus, na cruz, o pagou com a própria vida, um débito que não era dele. Tudo foi completamente realizado pelo esforço de Jesus e pelo feito de Jesus. Nossa parte é acreditar nele e receber tudo o que ele conquistou em nosso lugar. Soa ridiculamente simples, unilateral e injusto? Bem, meu amigo, é exatamente isso que a graça faz. Graça. Graça só é graça quando ela é imerecida, não resultante do seu trabalho e não por mérito. Você está pronto para ser tremendamente abençoado e transformado pela graça de Deus? E para desistir de seus próprios esforços em ter sucesso, plenitude e uma vida vitoriosa? Creio que assim que você começar a trilhar esta jornada de descoberta da graça radical de Deus, sua vida jamais será a mesma. Meu amigo, você é alguém destinado a reinar. Capítulo 1. Destinados a reinar. Você é destinado a reinar em sua vida. Você é chamado pelo Senhor para ser um sucesso, desfrutar de abundância, desfrutar de saúde e ter uma vida vitoriosa. Não é a vontade do Senhor que você viva uma vida de derrota, miséria e fracasso. Ele chamou você para ser cabeça e não cauda. Se você é um homem de negócios, Deus quer que você tenha um negócio próspero. Se é uma dona de casa, você é ungida para educar filhos maravilhosos no Senhor. Se é uma estudante, Deus quer que você se sobressaia em todos os seus exames. E se está confiando no Senhor para uma nova carreira, Ele não apenas quer que você tenha um trabalho, mas Ele também quer que você tenha uma posição de influência, de forma que possa ser uma bênção e um benefício para a sua empresa. Seja qual for a sua vocação, você é destinado a reinar, porque Jesus é o Senhor da sua vida. Quando você reina em vida, reina sobre o pecado, reina sobre os poderes das trevas, sobre a depressão, sobre a miséria, sobre toda a maldição e sobre toda doença e enfermidade. Você reina sobre o diabo e suas artimanhas. O poder para reinar não depende da sua descendência familiar, suas qualificações educacionais, a sua aparência ou quanto você tem em sua conta bancária. O poder para reinar está inteiramente baseado em Jesus e somente nele. Meu amigo, isso não é um clichê de algum livro de autoajuda ou pensamento positivo. A declaração de que você reinará está embasada em uma promessa gravada por toda a eternidade na palavra de Deus. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça
reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Romanos 5,17. A palavra reinar usada em Romanos 5,17 é a palavra grega basileu, onde se origina a palavra em português basílica. Na Roma antiga, as basílicas eram usadas como tribunais, portanto, a palavra refere-se a um domínio real e legal. Em outras palavras, o uso do termo reinar nessa passagem indica reinar em vida como um rei, ter governo real e possuir domínio real. O segredo de reinar na vida consiste em receber tudo que Jesus conquistou para nós na cruz. Se você está vivendo uma vida de fracasso, sendo derrotado pelo pecado, pela culpa perpétua e pela condenação, pelas doenças, pelos ataques de ansiedade, pela perda financeira e por relacionamentos quebrados, não está vivendo a vida que Deus planejou para você. Com base na autoridade da palavra de Deus, você está destinado a reinar em vida, como um rei, ter domínio real sobre todos os seus desafios e sobre todas as circunstâncias. Você é chamado para estar acima deles e não para ser pisoteado por eles. Chegou a hora de parar de abdicar de seu direito de reinar em sua vida. Hoje, em lugar de nos vermos reinando em vida, vemos mais evidências da morte reinando no mundo. A Bíblia relata que foi por causa da transgressão de um homem, o pecado de Adão no Jardim do Éden, que a morte começou a reinar. É importante que você observe que nossas vidas são entrelaçadas na vida dos nossos antepassados. Então, somos pecadores não porque pecamos, mas por causa do pecado de Adão. Muitos crentes ainda pensam que se tornaram pecadores ao cometer um pecado, mas não é isso que a palavra de Deus diz. O que ela diz é que somos pecadores por causa do pecado de Adão. Pelo mesmo critério, somos feitos justos na nova aliança, não por nossos atos de justiça, mas por causa da obediência de um homem, Jesus, na cruz. Portanto, o segredo de reinar na vida consiste em receber tudo que Jesus conquistou para nós na cruz. Receber versus conquistar. A Bíblia estabelece muito claramente que só vamos reinar na vida por intermédio de Jesus Cristo se recebermos dele duas coisas: a abundância da graça e o dom da justiça. A maneira de Deus agir é contrária à do homem. O homem pensa que para que Deus o abençoe, ele precisa merecer, obter e ser digno do favor e das bênçãos de Deus pelos seus próprios esforços. O homem pensa que as bênçãos de Deus são baseadas em seu desempenho e boas obras. No entanto, esse não é o modo de agir de Deus. Seu modo de agir não tem a ver com adquirir, mas com receber. Ele prometeu que se recebermos a abundância da graça e o dom da justiça, nós reinaremos em vida. Ele não disse que quando nós conquistássemos a graça e a nossa própria justiça, reinaríamos em vida. Mas por alguma razão, muitos cristãos continuam a viver com base em um sistema de conquistas. Pastor Prince, se é fácil assim, por que muitos cristãos não estão reinando em vida? Fico contente que você tenha feito essa pergunta. Como resposta, deixe-me propor uma pergunta. Você já reparou que a maioria das pessoas acredita que precisa trabalhar duro para atingir sucesso na vida? O sistema de sucesso do mundo está construído sobre os pilares gêmeos do esforço próprio e da diligência. Sempre há algumas leis que você tem de obedecer e alguns métodos e técnicas que precisa continuar praticando antes que possa haver quaisquer resultados. Na maior parte das vezes, qualquer resultado que você consiga começa a se desvanecer assim que parar de aplicar os tais métodos e passos prescritos. Fomos ensinados a manter o foco em conquistar, em fazer as coisas confiando em nossos próprios esforços. Somos induzidos a fazer, esquecendo-nos de que o cristianismo é, na verdade, feito. O mundo diz que quanto mais você fizer, quanto mais arduamente trabalhar, quanto mais horas empreender, mais sucesso vai conquistar.
O estilo do mundo é fustigar você a trabalhar mais intensamente, esquecer-se de ir à igreja aos domingos, passar menos tempo com sua esposa e filhos e mais tempo no escritório, trabalhando durante as noites, fim de semana e feriados. Tenho certeza de que você já ouviu que precisa pagar o preço. Afinal, quem não arrisca não petisca, certo? O que os crentes fazem é pregar o sistema do mundo e aplicá-lo à sua própria vida cristã, em vez de dependerem da graça de Deus em seu favor para que as bênçãos fluam. Eles dependem de seus próprios esforços para tentar merecer o favor e as bênçãos de Deus. Todavia, a maneira de Deus não é que sejamos abençoados por nossos próprios esforços. Você não pode ganhar as bênçãos de Deus a partir de seu próprio desempenho. Elas são fundamentadas inteiramente em sua graça. As bênçãos de Deus sobre sua vida devem ser imerecidas e não resultantes de seu trabalho ou por seu mérito. Em outras palavras, não há nada que você possa fazer para merecer, porque elas são baseadas inteiramente em receber a Jesus e, por meio da sua obra consumada, receber a abundância da graça e o dom da justiça. Deus quer que paremos de tentar adquirir e comecemos a receber o favor, as bênçãos e a cura que Jesus conquistou na cruz. Quando estava pregado na cruz há cerca de 2000 anos, Jesus bradou em alta voz: está consumado. Tudo que você e eu precisamos para reinar em vida foi conquistado no Calvário em nosso lugar. É por isso que chamamos o que Jesus fez na cruz de sua obra consumada. Ele a concluiu. Ele a completou. Está feito. A única coisa que funciona é essa obra consumada. Pare de fazer o que já está feito. Pare de fazer e comece a receber o que Jesus já fez. A obra está consumada. Sente-se. Recentemente eu estava desfrutando de um tempo de comunhão com meu querido amigo Brian Houston. E ele compartilhou comigo que tem certa implicância quando as pessoas começam a adorar com canções cujas letras tentam revogar o que Jesus já conquistou para nós na cruz. Concordo inteiramente com o Brian e penso que todos concordamos que ele é alguém que sabe sobre o que está falando quando se refere a canções de adoração. Brian é o pastor sênior da igreja Hillsong e Deus verdadeiramente tem ungido sua igreja para escrever lindas canções de louvor e adoração que têm impactado toda uma nova geração de adoradores nesses últimos tempos. De fato, algumas de minhas canções de adoração favoritas são do grupo de louvor Hillsong. Em meus momentos de devocional a sós, na presença do Senhor, enquanto dou graças a Ele por pagar o preço completo na cruz por todos os meus pecados, doenças e miséria, meu coração transborda de gratidão e eu o adoro. Tu és magnífico eternamente, maravilhoso, glorioso, Jesus. Ninguém há que se compare a ti, Jesus. Ah, como eu amo quando o Senhor responde preenchendo toda a minha contemplação com sua presença tangível e meu coração começa a arder em espírito na presença do meu amado. Eu enfatizo para a minha igreja que nem sempre temos de sentir a presença tangível de Deus, porque não é isso que vivemos hoje, mas quando você realmente sente a sua presença, especialmente durante os momentos de adoração profunda e íntima, deleite-se. Aprecie o seu amor e permita que o seu abraço inunde você. Aprecie os momentos em sua presença, quando Ele o renova, restaura e cura. Você não tem de esperar até o domingo para adorar o Senhor. Você não precisa de uma banda com 5 integrantes e um líder de adoração para adorar o seu Salvador. Agora você está sem instrumento, você pode levantar em suas mãos e seu coração. Adorá-lo e dar graças por sua obra consumada e por sua graça em sua vida. Aleluia! Ele é tão lindo. Eu amo canções de adoração que são plenas da pessoa de Jesus e de sua obra consumada. Em minha igreja, tenho recomendado ao ministro de louvor que se certifique de que as canções escolhidas para entoarmos em nossos cultos congregacionais sejam canções que testifiquem a obra consumada de Jesus. Por exemplo, considerando a nova aliança, não precisamos ficar pedindo ao Senhor em nossas canções o perdão, porque Ele já nos perdoou.
Quero que você diga comigo em voz audível: eu já sou perdoado. O sangue de Jesus nos limpou de uma vez por todas. A palavra de Deus declara isso quanto à obra consumada de Jesus na cruz. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Hebreus 10, 12 a 14. A obra de Jesus consumada na cruz foi oferecida como um único sacrifício para sempre. E quanto dura para sempre? Estudei a expressão para sempre usada neste versículo no original grego e imagine o que descobri. Para sempre significa para sempre. Você foi aperfeiçoado para sempre pelo sangue purificador de Jesus, não pelo sangue dos sacrifícios de animais que jamais poderiam retirar nossos pecados. Você deve estar surpreso em descobrir que há muitos crentes hoje que não acreditam que foram aperfeiçoados para sempre pela obra consumada de Jesus Cristo. Eles ainda estão dependendo de seus esforços próprios para se qualificarem a si mesmos. Talvez você mesmo esteja se perguntando: como posso estar plenamente seguro de que todos os meus pecados já foram perdoados? Boa pergunta. Repare que depois que Jesus ofereceu a sua vida como sacrifício e pagamento por todos os nossos pecados, ele assentou-se. Ele assentou-se à direita do Pai. Você já percebeu que, segundo a antiga aliança, todo sacerdote permanecia em pé, ministrando diariamente e oferecendo repetidamente os mesmos sacrifícios, os quais não podiam jamais tirar pecados? Mas a Bíblia segue dizendo que Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se. Jesus assentou-se para demonstrar para nós que a obra está de fato consumada. Segundo a antiga aliança, o sacerdote que servia no tabernáculo de Moisés jamais se assentava, mas permanecia em pé, ministrando diariamente, porque sua obra nunca era concluída. O sangue dos bois e cabras não podiam jamais tirar pecados. Na verdade, você já notou que no lugar santo, no santo lugar do tabernáculo de Moisés não havia uma única peça de mobiliário preparada para que o sacerdote se assentasse nela? Você não encontrará uma única cadeira no santo lugar. Você encontrará o altar de incenso, o menorá e também a mesa dos pães da propiciação. Mas interessante notar isto: não há cadeiras, isto porque a obra do sacerdote nunca era consumada. Somente a obra de Jesus é uma obra consumada. E ele não somente assentou-se à direita do Pai, ele nos fez assentar com ele. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 4 ao 6. Talvez você esteja se perguntando: o que significa todo esse assunto sobre cadeiras e assentar-se? Bem, meu amigo, assentar-se na Bíblia é uma ilustração do descansar do crente na obra consumada e completa de Jesus. Ele concluiu toda a obra na cruz em seu lugar e agora está sentado à direita de Deus. O fato de que tudo isso foi conquistado em seu favor significa que você pode parar de depender de seus próprios esforços para se qualificar e obter as bênçãos de Deus em sua vida. Você pode assentar-se com Jesus à direita do Pai. Pare de depender de seus esforços para se qualificar e obter as bênçãos de Deus em sua vida. Agora preste muita atenção ao que estou lhe dizendo. Eu não estou defendendo uma vida de passividade e preguiça. Você pode se engajar em cursos, ler livros, fazer seu trabalho diligentemente e coisas do gênero, mas sua fé não deve estar nessas coisas. Ela deve estar no que Jesus fez por você. Então, se você é um estudante, por exemplo, tudo isso se traduz da seguinte maneira: estude seriamente e conquiste várias notas máximas em seu rendimento como estudante, para a glória de Deus. Mas não confie na sua inteligência ou qualificações para trazer para você as bênçãos de Deus. A graça de Deus não nos torna preguiçosos ou improdutivos. Ao contrário, ela torna seu trabalho muito mais abundante para a glória dele.
O apóstolo Paulo, um pregador da graça de Deus e da obra consumada de Jesus, disse: Trabalhei muito mais do que todos eles. Na nova aliança, o modo de Deus agir é primeiro abençoar você, e então o conhecimento da sua bênção lhe proporciona o poder de trabalhar mais abundantemente. Em outras palavras, não trabalhamos para ser abençoados, mas em lugar disso temos o poder para trabalhar porque já fomos abençoados. Você consegue perceber na nova aliança a diferença básica na condição para trabalhar? Muitos crentes são fracassados porque estão se esforçando profundamente para se qualificarem, por meio de suas próprias obras, para as bênçãos de Deus. O esforço próprio roubará de você o privilégio do reinar em vida por meio da graça de Deus. Você não pode receber sua salvação, a sua cura ou a saída pelos seus próprios esforços. Se o maior milagre de todos, ser salvo do inferno, vem pela graça mediante a fé e não por suas obras, quanto mais os milagres menores, como cura, prosperidade e casamentos restaurados. Meu amigo, Jesus conquistou cada uma dessas coisas na cruz. Nossa parte é crer em sua obra perfeita, receber com os braços abertos a abundância da graça e o dom da justiça, e começar a reinar na vida por intermédio do único Jesus Cristo. Hoje mesmo, hoje mesmo, faça dessa a sua oração. Declare que você vai parar de tentar obter a graça de Deus como resultado do seu próprio esforço. Para essa mudança acontecer, comece permitindo que o Espírito Santo lhe ensine a depender da obra consumada de Jesus e a receber as bênçãos por meio da sua graça. Esse é o caminho simples de Deus para o sucesso e a plenitude de uma vida vitoriosa.